continuar lutando pelos meus filhos. A partir desse sábado eu quero continuar pregando o Evangelho, porque eu sei que minha recompensa e tudo que eu perdi, eu vou encontrar de volta. Eu quero fazer essa oração especial, só que eu vou pedir para vocês chegarem aqui junto comigo. Quero fazer essa oração aqui na frente, para a gente entregar nossa vida diante de Deus, para a gente fazer essa renovação diante de Deus, e nós pedir a Deus que nos abençoe. Quem é o primeiro que vem junto comigo aqui? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe. Nós vamos ser vencedores com a ajuda de Deus. Vamos continuar lutando. Isso. Olha, chega aqui comigo. Vamos continuar batalhando. Isso. Nós vamos chegar no céu. E nós vamos ter a alegria de nós poder recuperar tudo aquilo que a gente perdeu.